que eu não tinha revelado para Eliette. E era justamente esse fato de que o estereótipo para mim de mulher e tudo era uma mulher loira e nesses padrões de beleza que o mundo nos oferece, né? E que incutiu na nossa cabeça, né? Desde quando a gente é adolescente, desde muito tempo, né? E Eliette, vocês estão vendo, ela não é loira, né? Nem um pouquinho. E aí eu falei, a gente foi rezar essa semana, quarta-feira. Eu falei, mamãe, lembra que eu disse para você que tinha algumas verdades ainda que eu não tinha dito para você? Tudo. Ela falou, lembro. Eu falei, então, eu vou te contar. Depois que Deus nos deu esta palavra. Aí eu contei para ela a história da loira. Né? E foi assim, foi uma coisa tão simples, porque quando eu lembrava de situações, eu via uma moça loira na rua, alguma coisa assim, eu lembrava disso. Daí eu já não queria dizer para ela, porque eu achava que não era importante. Nesse momento, várias situações que nós vivemos de tensão, tinham origem nesse fato tão simples e tão bobo ao mesmo tempo, né? E é justamente o que diz aqui, ó. Quando se descuida de uma coisa ou de outra, a vida se complica. E quantas situações nós vivemos de complicação, porque eu não revelava a verdade para ela. Depois que eu falei isso para ela, parecia que tinha tirado assim, um peso assim, de 80 quilos de cima das minhas costas. E eu achando que era uma coisa, né, porque ele fez um mistério. Aí quando ele me falou, que eu queria, sempre sonhei de ter uma namorada loira, eu falei, e aí? O que mais? Não, era isso. Falei, então, assim, às vezes guarda umas coisas que pro outro... E aí que o inimigo entra. Quando a gente não traz a luz, ele toma conta da situação e ele faz a festa do jeito dele. E esse princípio da partilha e da transparência nos ajuda muito a viver a castidade. Então eu aprendi muito com o Márcio, dentro da comunidade, a viver isso. Porque eu também, antes da comunidade, eu já namorei também, né, tal. Namorei bastante. E aí, mas eu nunca vivi isso. Então as coisas que eu sentia, né, que eu ficava às vezes com vergonha de falar, eu não falava para o meu namorado. Então e nem ele, muito menos, falava para mim. Então, quando o Márcio começou a me ensinar isso, eu muitas vezes me escandalizava. Porque, meu Deus, como que ele me fala uma coisa dessa? Mas por quê? Para não ficar escondido. Porque quando a gente traz a luz, aí Deus dissipa. O inimigo não tem vez. Então, foram coisas muito concretas que a gente viveu nesse sentido. Quando a gente começou a namorar, é a primeira vez que eu vi a Eliette produzida para ir num casamento. Foi uma coisa linda. E eu estava na sala da casa dela e ela saiu do quarto, veio andando, tudo. Na hora que eu vi o pé da Eliette, foi uma coisa assim que você não tem noção. Eu nunca tinha visto, né? Então... E ela estava de salto, né? Aquela coisa toda. Eu falei, meu amor, vem cá, senta aqui, do meu lado aqui. Deixa eu te falar. Na hora que eu vi o seu pé, você não tem noção do que aconteceu dentro de mim. E eu falei para ela, porque na hora eu fiquei excitado. Foi isso que aconteceu, né? E aquilo para ela foi um escândalo, né? Porque ela não imaginava aquilo, né? Que um pé pudesse fazer aquilo, né? Mas a partir de transparência. Outra coisa que eu fiquei mais escandalizada um pouquinho, foi um dia que a gente estava andando, né, na chácara. Então a gente, né, já namorava. Então a gente andava de braço dado, né? Porque quanto tempo a gente esperou para isso. Então a gente passeava muito. Aí um dia a gente, eu de braço dado com o Márcio, aí a gente andando na chácara e falou, meu amor, para aqui. Aí eu, para aí já. Aí ele falou assim, sabe o que é? A gente está de braço dado, mas o meu braço está encostando no seu seio. Aí eu já fiquei estática. Eu falei, meu Deus. Aí ele falou assim, só estou falando isso para que não aconteça mais, porque, né, eu preciso lutar. Ele falou, eu até gosto, mas eu preciso... Não é, né? É homem. Mas eu preciso lutar pela minha castidade e eu preciso te fazer uma mulher santa. E eu preciso também ser santo. Então, nesse momento, eu estou te falando isso, não é para te escandalizar. É para que isso não aconteça. Então, tá bom, dá a mão. E a gente foi de mão dada, numa boa, né? Passeando do mesmo jeito. E depois eu fiquei pensando sobre aquilo.
Falei, nossa, eu fiquei escandalizada. Mas eu pensei, nossa, como o Márcio me respeita. E eu fiquei encantada com aquilo. Né? Pensei, ele poderia né, aproveitar do momento. De ficar na omissão, né? Era Ficar tão na bom. omissão. Mas aí eu pensei, nossa, como ele me respeita, é isso mesmo que eu quero. Então, e isso foi nos abrindo cada vez mais para essa partilha que nos liberta, que nos tira da escravidão, dos desejos, da carne. Então, isso foi uma crescente. Então, sempre quando acontecia alguma coisa, o Márcio sempre partilhava comigo dos sentimentos dele, daquilo que ele estava sentindo naquele momento. E eu comecei a me abrir também. Então, às vezes, quando a gente estava vivendo alguma coisa, eu também já falava para ele o que aquilo me causava. E a gente foi crescendo na partilha nesse sentido.